Olá, tudo bem? Sou o professor Rogério Antônio Piccoli, do Departamento de Filosofia e Métodos da Universidade Federal de São João del Rei. Sou o coordenador do curso de Filosofia à Distância, licenciatura da Universidade Federal de São João del Rei, e sou também o responsável pela unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso. E nesse vídeo eu estou aqui numa sequência de vídeos discutindo um material que eu preparei para auxiliar os alunos, os estudantes do curso, na elaboração dos seus artigos acadêmicos. A gente já falou, né, já passamos por praticamente toda a tarefa de investigação necessária para a produção de um artigo, a caracterização metodológica do artigo, as abordagens necessárias do tema e do problema, como que a definição do subtema e do aspecto principal do tema, né, é necessária para a formulação do problema de pesquisa. E agora nós vamos falar desses artigos que nós estamos recomendando para serem produzidos como artigos de conclusão de curso, tá certo? Bom, considerando então o tempo de pesquisa disponível para a produção de um trabalho de conclusão de curso, recomendamos a produção de dois tipos principais de artigos: o artigo exploratório de literatura e o artigo de revisão qualitativa e crítica da literatura. Como vimos anteriormente, em geral, o artigo de revisão qualitativa e crítica da literatura é um pouco mais exigente que um artigo exploratório, porque ele demanda a formulação precisa de um problema e a elaboração de uma hipótese a ser defendida. Isso envolve o estudo crítico da literatura, uma ou mais obras, em torno de um tema numa determinada área do conhecimento, ou com o propósito de uma avaliação qualitativa das características da obra ou das obras selecionadas. Embora demande uma quantidade mais restrita de produção bibliográfica, uns poucos livros de referência e alguns artigos que abordem especificamente o aspecto que estamos investigando, o artigo de revisão qualitativa e crítica da literatura ele é exigente porque envolve também a defesa adequada de uma hipótese, né? Isso nós vimos que não é tão simples, né, sustentar uma hipótese. Por sua vez, o artigo exploratório, como o nome já indica, não há propriamente uma hipótese a ser defendida. Por vezes, não há nem mesmo um problema refinado de pesquisa. Como o nome sugere, em relação a um subtema de investigação escolhido, o artigo exploratório ele visa identificar e construir um mapa sobre quais são os aspectos principais que caracterizam um determinado subtema e quais desses aspectos têm sido mais discutidos, debatidos e problematizados. Por isso, a conclusão de um artigo exploratório quase sempre é no sentido de destacar a relevância e pertinência dos problemas suscitados, né, pelos aspectos principais daquele subtema e que, eventualmente, podem levar à elaboração de uma hipótese a ser posteriormente, em outra investigação, confirmada ou não. Então, em geral, a conclusão de uma pesquisa exploratória é a proposta de um problema e de uma hipótese. Né? Mas ele próprio não lida com o desenvolvimento de um problema e com a defesa de uma hipótese. Né? Então, a gente oferece um mapeamento e o final desse mapeamento a gente conclui em favor de algum problema mais relevante e de qual seria a possível hipótese para explicar esse problema. Ok? Muito bem. Então, lançada essa base, né? Agora, nos próximos dois vídeos eu vou explicar com maior detalhe como que a gente constrói cada um desses dois tipos de artigos a partir desse problema que a gente propôs aí para o Bronfenbrenner, ok? Então, eu volto aqui na sequência com um outro vídeo especificamente para abordar a estrutura do artigo exploratório, ok? Então, até daqui a pouquinho.